Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir com o nosso estudo, estamos no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho, uma expressão grega que quer dizer boa notícia. João, um dos 12 apóstolos. E capítulo e versículo, lembre, são coisas que foram feitas posteriormente ao texto bíblico. A divisão em capítulos e versículos não é texto sagrado. Ela é uma maneira de facilitar o nosso estudo. Assim como os títulos. Quase sempre os títulos não são texto sagrado, exceção são alguns dos salmos. Então, vamos lá, capítulo 8, né? Nós no capítulo 7 nós vimos uma conversa lá no templo e essa conversa terminou com cada um indo para a sua casa. Então no capítulo 8 Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, porque a casa dele não era lá. Jesus morava na Galileia e então ele foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo. Era a prática comum de muitos professores ensinarem nos pátios do templo. Era uma área muito grande, então era muito comum professores, rabinos, estarem ensinando no templo. E todo o povo se reuniu ao redor dele, e ele se assentou para ensinar ao povo. Se assentar para ensinar é o modo judaico, o modo dos rabinos. Nós usamos o modo grego, que é o professor em pé e os alunos sentados. Então os mestres da lei, os fariseus, trouxeram a ele uma mulher. Mestres da lei são os escribas, são as pessoas que faziam as cópias das escrituras. Hoje nós temos Bíblia editada em gráfica, publicações assim compactas, fáceis de carregar. Naquele tempo, cada livro da Bíblia era um rolo e as cópias eram feitas à mão, uma a uma. Então, quando você tiver na sua mão uma Bíblia, agradeça a Deus, porque muitas pessoas trabalharam arduamente para manter viva a chama da palavra de Deus, para que assim a gente pudesse hoje desfrutar desse conteúdo. Então trouxeram a ele uma mulher que fora surpreendida em adultério. Aqui há algo curioso. Onde estava o homem? Porque não existe adultério de um só. E por algum motivo trouxeram apenas a mulher. E fizeram essa mulher ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor o que diz? E eles estavam então usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusar Jesus. Por quê? Os romanos, eles haviam proibido os judeus de executarem pena de morte, a não ser no caso de profanação do templo. Então, se ele dissesse, é a lei, apedrejem, ele estaria sendo culpado de homicídio perante os romanos. Ele poderia então ser acusado pelos judeus perante os romanos. Se ele dissesse, não apedreje essa mulher, ele seria acusado perante a lei judaica de ser um traidor da pátria, da nação, porque julgava a própria lei e se colocava acima da lei. Então era uma pegadinha que julgavam eles, qualquer resposta faria Jesus sair perdedor dessa situação. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Ele já estava sentado, então se inclinou. Não se sabe o que ele escreveu, não se sabe exatamente por que ele tomou essa atitude, mas deixou a todos, obviamente, em suspense, aguardando a sentença que ele daria. E visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. A lei dizia que as testemunhas do crime seriam as primeiras a lançar as pedras. Com esse veredito, com essa sentença, Jesus não contrariou a lei, de maneira alguma, ele sempre cumpriu a lei. Mas ele explicou uma exigência. Para executar a sentença, não bastava ser testemunha do ato, tinha que ser alguém sem pecado. Naquela cena, só ele poderia executar a sentença, na verdade. E então, ele se inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. E os que o ouviram foram saindo, começando pelos mais velhos, e foram abandonando. E aí no final ficou, lembra que era Jesus sentado no pátio do templo, toda uma multidão ao redor, e aí todo mundo foi embora. Sobrou Jesus e a mulher em pé diante dele. Imagine a situação dessa mulher, vendo tudo isso acontecendo, o impacto que essa cena teve na vida dela. E aí Jesus perguntou, mulher, onde é que eles estão? Ninguém a condenou? Ela falou, não, ninguém, Senhor. E ele falou, eu também não condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Sua tradução talvez traga a expressão não peques mais. Isso é no sentido de abandonar a vida do pecado, não no sentido de se tornar uma pessoa perfeita ou uma pessoa morta. Porque só os perfeitos e os mortos são absolutamente incapazes de pecar. Então, no caso, só Jesus Cristo e quem já morreu. Não, aqui ele estava falando de que ela abandonasse aquela vida pecaminosa, aquela prática consciente, aquela prática
premeditada de estar cometendo o pecado. E esse, é claro que é uma expressão, é um mandamento para todos nós também. Essa história aqui é uma das histórias mais famosas do Evangelho de João. E existe alguma discussão sobre quando que essa história entrou no texto. Tem algumas palavras que são um pouco diferentes do usual de João, mas não tem discussão sobre a autenticidade do relato. E o relato está perfeitamente de acordo com a prática de Jesus e com o que vinha acontecendo em relação a ele, o que era praticado pelos outros, né? Pelos fariseus, mestres da lei, enfim, pelas pessoas que estavam tentando sempre acusá-lo. E essa é uma história muito interessante, porque ela também se conecta com o mandamento de Jesus sobre não julgar os outros, né? E não tentar tirar um cisco do olho do irmão enquanto tem uma trave no próprio olho, um pedaço de pau no próprio olho. Então, trouxeram essa mulher, apanhada em adultério, já era um julgamento já torto, né? Porque não trouxeram o homem, então tinha algum objetivo escuso nessa história aqui. E aí Jesus mostrou, olha, o que ela fez de fato é errado, tanto que ele falou, vai e abandone sua vida de pecado. Ele não concordou com o pecado. Ele não falou, tudo bem, nada demais, tudo bem, acontece, foi um deslize. Ele falou, não faça mais isso. Então, ele condenou o pecado, mas ele não condenou a pecadora. E ele também não permitiu que as pessoas pecadoras condenassem a pecadora. Uma vez eu ouvi um sábio falando sobre esse texto, e ele disse que se a gente começasse a atirar pedras, no final todo mundo ia se matar e o último ia ter que apedrejar a si mesmo e se matar, né? Porque nós todos temos pecados. Então, esse texto ensina muito pra gente sobre compaixão e misericórdia, ao mesmo tempo que ensina sobre rejeição ao pecado. Nos dias de hoje tem havido grande confusão nas pessoas em que confundem o abraçar a pessoa, abraçar o pecador, com o abraçar o pecado, com o concordar com o pecado. Jesus nunca concordou com o pecado. Ele trouxe misericórdia ao pecador e o pecado é rejeitado. Então, prosseguindo, nesse momento aqui, falando novamente ao povo, Jesus explicou para eles, eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nessa festa que era celebrada, a festa das cabanas, lembra disso? Nós estamos vendo a festa das cabanas, talvez você conheça como festa dos tabernáculos. Havia também uma cerimônia que envolvia luz, envolvia fogo. Havia a cerimônia da água, que nós já vimos no capítulo 7, mas também havia um momento em que eram usadas luzes. E ele então, aproveitando isso, falou, eu sou a luz do mundo. O próprio Jesus é a luz do mundo. E falou, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E isso é bastante significativo porque nos dias, eu ia dizer nos dias que nós vivemos, mas nos dias de todos os seres humanos, muitas vezes nós caminhamos como se a gente estivesse andando no escuro. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos o que esperar da vida. É muito comum que uma pessoa se encontre até mesmo angustiada diante de uma notícia, algo que vem repentinamente e muda todo o seu cenário. E isso muitas vezes dá a sensação de estar em trevas, uma sensação de opressão, de angústia diante de uma realidade da qual não se pode fugir. E aí vem Jesus e fala, eu sou a luz do mundo, se você caminhar comigo você não vai estar em trevas. E as pessoas que caminham com Jesus, que andam com Ele, que praticam uma vida de acordo com a vida que Ele ensinou e que têm contato com Ele por meio de conversas e da leitura da Bíblia, essas pessoas acabam descobrindo saídas, acabam descobrindo paz, encontrando e recebendo paz de Jesus Cristo em suas orações e encontrando também saídas em meio a épocas de trevas, a momentos de luta, a momentos de dor, a momentos de angústia. Se você se encontra nessa situação, ande com Jesus. Ele falou, quem me segue, o seguir a Jesus não é simplesmente o constatar racionalmente que Ele existe e que Ele é o Filho de Deus. Isso a multidão também fez no capítulo 7 e logo depois o abandonou. Isso aconteceu, aliás, várias vezes ao longo do Evangelho, né? Pessoas constatarem e depois abandonarem. É necessário seguir a Jesus. É mais do que constatar, é mais do que entender. É tomar uma decisão sobre quem nós somos, não sobre quem Ele é. Decidir quem Ele é, na verdade, é uma constatação. Ah, eu entendi, Ele é o Filho de Deus. Ok, mas quem eu sou? Eu sou aquele que segue a Jesus. É essa a decisão que você deve tomar. Você deve tomar a decisão de ser aquele que acompanha os passos dEle, que se sujeita às ordens dEle, que compartilha com Ele o seu coração por meio da oração e que confia nele. Assim você se torna um que segue
E aí ele pode dizer para você. E eu vou ler, e agora esse texto eu quero que você ouça para você e se imagine ouvindo essas palavras diretamente de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Guarde esse texto no seu coração, escreva isso, anote. E lembre, é quem segue Jesus, é quem anda com Jesus. Eu já expliquei anteriormente em outro vídeo, torno a explicar aqui. No Antigo Testamento, quando os judeus, quando os hebreus falavam em fé, eles não estavam falando num sentimento, numa expressão interior, numa força moral. Eles estavam falando de uma prática de vida, num caminhar. Para um hebreu, para um judeu, ter fé não é uma expressão de crença simplesmente. Ter fé é caminhar com Deus. Tenha fé. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.